Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje estamos recebendo aqui o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. Rodney, é um prazer estar com o senhor aqui fazendo essa participação em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Rodney, eu quero começar, inclusive, falando um pouco da sua história. O senhor não é apenas o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Estado de Goiás. Inclusive, já exerceu esse cargo também em outros estados. Foi prefeito, deputado, né? É um delegado da Polícia Federal. Então, mas eu quero te deixar muito à vontade para falar para quem está nos assistindo, se apresentar. Quem é Rodney Miranda? Como que ele veio parar aqui em Goiás nesse cargo tão importante, né? E depois vamos entrar em outros pormenores. Vamos começar por aí, então, Rodney. Vamos lá. Quer dizer, sou Rodney Miranda, sou casado, tenho 4 meninos, 4 filhos, sou natural de Brasília, né? Vivi praticamente toda a minha vida lá. Fui policial civil no DF durante 12 anos, 10 anos como agente e 2 como delegado. E depois, até para realizar um sonho do meu saudoso pai, que foi agente da Polícia Federal, mas nunca teve oportunidade, por ser amigo de família, de avançar na carreira. E assim, não falava, mas a gente sentia que ele queria ter alguém próximo como delegado da Polícia Federal. Aí resolvi fazer o concurso, passei e, enfim, depois de algum tempo na Polícia Federal, primeiro como delegado de repressão a entorpecentes e depois de repressão ao crime organizado. Na questão do crime organizado, eu participei de algumas ações muito rumorosas à época, enfim. E aí chamou a atenção mais da parte técnica do combate ao crime organizado. Alguns amigos que trabalhavam junto com a gente do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, acabaram sendo chamados para uma missão no Estado do Espírito Santo, e lá um deles foi convidado para ser secretário de Segurança, não aceitou, mas indicou meu nome. Foi aí que eu fui parar no Espírito Santo, fui secretário lá durante 7 anos. Isso foi em que ano mesmo que o senhor foi para o Espírito Santo? 2002 para 2003. 2002 e 2003. Aí era para ficar 2 anos numa missão, fiquei 16 no Estado, fui 7 anos secretário de Segurança, 7, 8 anos, não me lembro. Depois fui deputado estadual. Foi ali quando o senhor decidiu disputar realmente. Isso. A primeira eleição já foi para deputado estadual. Foi a primeira. Aí fiquei 2 anos como deputado estadual. Aí surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito de Vila Velha. Aí fui para a prefeitura. Ficamos 4 anos lá. Perdi a reeleição, porque, enfim, essa política de conchavos que à época existia lá, eu não topei. Então tive 7, 8 adversários, toda a classe política de Vila Velha veio contra mim na eleição, tive 7, 8 adversários, perdi, mas saí de lá sem nenhum escândalo, saí de lá, deixei a casa organizada, um conjunto de obras que até hoje, quando eu vou lá, as pessoas me agradecem. Então foi uma experiência muito difícil em termos pessoais, mas em termos de gestão eu cresci muito lá. Certo. O senhor saiu do Espírito Santo, então, como prefeito, para vir assumir a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás? Como é que foi essa transição? Ou bem antes disso? Antes disso, eu fiquei 2 períodos no Espírito Santo, tive um primeiro período, aí tive um problema político lá com o governador na época, saí da secretaria, fui ser secretário em Pernambuco, né? Fui secretário 1 ano com o ex-governador, ex-ministro Mendonça Filho. Aí perdemos a eleição pro Eduardo Campos, né? Já falecido. Falecido Eduardo Campos. E aí, assim, o governador do Espírito Santo à época, Paulo Artung, me chamou de volta para o Espírito Santo, nós voltamos. Aí fiquei mais 3 anos, aí fico deputado e tal. Aí quando eu perdi a reeleição, ainda fui secretário de Desenvolvimento Urbano, mesmo Paulo Artung, durante 1 ano, Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saneamento. Nesse período, um grupo de amigos me convidou para ser candidato a deputado federal. Sim. Né? E que é mais ou menos o que a gente vai também conversar um pouco hoje aqui. Fiz uma campanha muito, muito pequena e muito, muito espartana.
mas consegui ainda 43 mil votos e fiquei na primeira suplência Certo, de certo. deputado federal. Uhum. Nesse meio tempo, eu já conheci então senador Ronaldo Caiado, de alguns eventos do partido, eu era do Democratas também. Sim. E aí um dia eu fui numa convenção lá do partido, encontrei com ele, nos cumprimentamos. Um amigo nosso comum falou, olha, não sei se você sabe, mas o Rodney é um dos especialistas, maior especialista de segurança pública do país hoje. Aí a primeira-dama, dona Gracinha, me puxou pelo braço, pediu um apoio, eu fiz o programa de governo dele de segurança pública. Depois que ele ganhou, ele me chamou para a transição, vim para cá, para a transição, e no meio da transição ele me convidou para vir assumir a secretaria. Assumir a Secretaria de Segurança. E que foi realmente ali um trabalho também muito árduo. Vejo que o senhor tem uma experiência muito grande, principalmente na área de segurança, onde o senhor construiu toda a sua história, né? Sua trajetória, inclusive, de vida, né? Uma trajetória pessoal, profissional e política também, né? Isso. O que te levou a sair de um cargo executivo, né? Para trabalhar também no legislativo, disputar eleições, tanto também no executivo, né? E tudo mais. Entrar de vez, vamos dizer assim, nesse cenário político, agora como um agente mesmo ativo ali do... Assim, por quê, né? Aqui, primeiro, o sentimento de dever cumprido, certo, aqui em Goiás. Sim. Né? O meu partido hoje, Republicanos, o presidente nacional me chamou para uma conversa, certo, principalmente depois da exposição que eu tive como com a operação e com a cooperação do Lázaro. Sim. Me chamou e falou, olha, vamos tentar de novo, eu acho que você é uma pessoa bem qualificada por uma área que é muito difícil e que a gente tem poucos representantes qualificados aqui no Congresso e no partido também. Certo. Ele me colocou isso e me convidou para pensar em ser candidato de novo. Eu falei para ele, eu tenho que conversar com o governador primeiro, até porque se ele precisar de mim até o final do mandato, eu não tenho problema nenhum em ficar. Sim. Conversei com o governador gostou da ideia também. E cá estou como pré-candidato a deputado federal e motivação a gente vai conversando. Perfeito, então. Vamos falar um pouco mais sobre essa, então, trajetória sua, principalmente dentro da segurança pública do Estado de Goiás, antes de entrar nos assuntos também que nós gostamos muito, são as eleições agora desse ano. Né? Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais, né? Principalmente, eu acho que um dos principais casos que teve nesse período de gestão, né, frente à secretaria, foi, de fato, ali o caso do Lázaro, né? Mas o senhor destacaria mais algum ou não? O que o senhor nos diz sobre esse período de gestão? Eu coloco primeiro assim, o grupo de excelência que nós temos profissionais de segurança aqui no Estado de Goiás. Sim. Isso acabou, assim, de certa forma, facilitando o nosso trabalho. Certo. Mesmo com todas as deficiências de pessoal, precariedade de equipamentos e tal que nós encontramos no início do governo, salário atrasado e tudo mais, eles rapidamente compraram o nosso projeto de segurança técnica, um projeto de caminhar junto segurança pública e reestruturação e redisciplinamento do sistema prisional. Sim. Porque assim, é um dos entendimentos. Eu entendo segurança de uma maneira diferente de boa parte dos gestores, inclusive alguns bons gestores que a gente conhece. Eu entendo segurança pública na questão do enfrentamento, do combate à criminalidade, do combate à corrupção. O combate à violência. Sim. Por quê? Porque assim, tem muita gente que se preocupa muito mais na prevenção, não deixar o elemento, a pessoa virar criminoso. Prevenção, educação. Exato. Eu concordo. Que também Só que isso não é papel meu. Assim, não é papel meu. Secretário de Segurança, não é papel meu, polícia. Tem várias malhas que podem evitar que o indivíduo venha para o mundo do crime. Sim. Aí você colocou família, educação, enfim, tem N que a gente pode citar aqui, Sim. Trabalho, enfim, estrutura. A própria religião, familiar, igrejas e tudo exatamente, mais. Tem uma série. Tá? Todos falhando, aí aquele sujeito é problema meu. Então, primeiro ponto. Só que ali aqui, exige uma ação mais efetiva, mais enérgica. Enfrentamento. Tá? Ponto 2. Eu trabalho com combate ao crime do mais grave para o menos grave. Certo. Eu começo sempre pelo mais grave, tá? Para o menos grave.
Por quê? Então, assim, política de ressocialização é importante? Para mim, para criminosos de baixa periculosidade. Certo. Ou aqueles primários com crimes mais leves e tal. Eu sou cético em relação àqueles criminosos contumazes, aqueles que participam de facções, enfim, de crimes mais graves. Certo. Por quê? Porque eu acho que eles primeiro têm que cumprir a pena deles, integralmente. Sim. A partir daí começar a trabalhar. Que é uma visão totalmente diferente, principalmente do público de esquerda, né? Do gestor de esquerda que antecederam os governos que estão aqui, tanto em Goiás quanto no país. Certo. Então, eu entendo desse jeito. E isso nós aplicamos aqui. Fomos para cima dos líderes de facção, tanto que ocupamos com cerca de 200 deles lá no presídio de Planaltina, no presídio de segurança máxima. Eu fiz questão de primeiro coordenar o trabalho para escolher quem ia para lá. Certo. Unimos todas as inteligências disponíveis, não só as estaduais, federais, Ministério Público. Fizemos o rol das principais lideranças criminosas. Eu não gosto nem de falar liderança, porque para mim essa é uma palavra muito, muito positiva para alguém que faz coisa negativa. Mas Certo. enfim. Chefe do crime. E em cima de lá, nossa Superintendência de Inteligência cruzou as informações e elencamos os 200. E eu fiz questão de chefiar o comboio. Fizemos um comboio, levamos para Planaltina, entregamos lá. Certo. E conseguimos cortar toda a comunicação criminosa deles com a rua. Com isso, a gente já começou a controlar melhor o que acontecia nas ruas. Porque, assim, ao contrário do que muita gente fala, Sim. presídio no Brasil não é escola de crime. É QG, é quartel-general de crime. Então, o ex-ministro Raul Jungmann, um amigo nosso, uma vez eu conversando com ele, eu falei, ministro, eu creio que hoje o problema da violência no Brasil está muito mais da porta do presídio para dentro do que para fora. Ele incorporou isso, inclusive, no discurso dele. Né? Porque ele entendeu o meu raciocínio. Assim, os caras estão usando... Não é uma escola, é um QG, realmente. A estrutura do Estado, eles estão usando... A proteção do Estado. A proteção do Estado, eles estão usando a fragilidade da nossa legislação, que é competência do Congresso Nacional, para continuar fazendo absolutamente a mesma coisa que faziam na rua, só que às nossas custas. Perfeito. Não é? E aí, a partir daí, nós temos essas organizações criminosas imensas que a gente está vendo aí, inclusive transnacionais. Inclusive transnacionais. Então, nós fizemos esse isolamento, quebramos esse liame. A partir daí, fomos enfrentar os gargalos. Né? POG, cantinas em presídios. E fomos enfrentando isso com muita dificuldade. Aí tem que louvar nossos policiais penais, que são guerreiros e conseguiram fazer, com o apoio das demais polícias sempre. Claro. Da mesma forma, atuando na rua. Né? Mais grave, menos grave. Não adianta pegar, por exemplo, a droga, o tráfico e uso de drogas direto ou indiretamente ligado a mais de 70% dos crimes graves que ocorrem nas ruas. Certo. Tá? Então, qual é o nosso papel? Evitar que essa droga chegue às ruas. Tá? Primeiro papel. Só que não adianta a gente ficar pegando transportador. Não adianta caminhoneiro, motorista, casal, ônibus e tal, sem ir em cima de quem está comprando e em cima de quem está vendendo. E a partir da identificação desses, ir em cima do patrimônio desses sujeitos, que é patrimônio oriundo de crime. Então, e aí fomos para cima. Prendemos aviões, confiscamos via judiciário propriedades, carro de luxo. Quantas e quantas vezes a imprensa cobriu esse trabalho de excelência feito pela Polícia Civil, sempre com o apoio da Polícia Militar. Então, e quebrar financeiramente o sujeito. Certo. Então, assim, e aí aumentar ainda mais a percepção da população em relação ao nosso trabalho na rua. Então, esse somatório, bem resumido, é mais ou menos o trabalho que deu, graças a Deus, os ótimos resultados que nós estamos tendo aqui em Goiás. Rodney, inclusive segurança pública no Estado, talvez na gestão do Caiado, seja uma das grandes marcas. Eu lembro que Caiado
na campanha, né, inclusive falava, né, que ou o bandido muda de profissão ou ele muda de estado, né? Porque foi uma bandeira realmente que ele carregou na campanha, foi uma marca implementada dentro do seu governo realmente. E como cidadão e população, nós sentimos isso, né? Existe uma sensibilidade por parte do povo de uma mudança, né? Isso foi comprovado em números, o senhor tem esses números, o senhor pode estar nos passando as melhoras, né, que houve de fato mesmo, efetivas nessa gestão? Tem números sim, pesquisas, né? Pesquisas que na época da eleição o governador me deu acesso, colocava a segurança pública junto com a saúde como a principal preocupação do goiano, né? As últimas pesquisas que eu tive acesso, nós estamos hoje em 7ª a 8ª preocupação junto com a educação. Então, tem uma série de ranking já baixou de 2º para 7º. E isso assim, é uma coisa que aconteceu foi muito importante aqui em Goiás, porque geralmente a redução dos índices, e nós tivemos reduções históricas de todos os índices de crimes violentos. Então, está todos, alguns mais de 80% nesses últimos 3 anos, enfim, coisas que é muito difícil de alcançar em tão pouco tempo. Mas a percepção da população que a coisa melhorou vem mais lentamente. Ela fica com aquele trauma. Aquele trauma, exatamente. Aqui seguiu tudo muito rápido. Muito rápido. E eu atribuo isso, entre outras coisas, além da excelência dos nossos profissionais, a admiração e o respeito que as polícias têm por parte da população. Assim, eu já fui secretário em outros 2 estados, conheço a estrutura de praticamente todos eles, as dificuldades, os desafios, até porque eu fui um dos fundadores do Colegiado de Secretários de Segurança, hoje é conselho, e eu nunca vi, como eu vejo aqui, tantas vezes, polícia sendo aplaudida na rua. Aplaudida. E merecido, porque eles têm motivo para ter orgulho da polícia. Então, isso é um fator importante e que nos ajudou, inclusive, a fazer mais com menos. Né? Porque nós estamos começando a contratar, por exemplo, a Polícia Militar, o governo do Estado agora que começou a lançar os primeiros editais. Né? Nós, policial militar, nós contratamos um. Nós tínhamos 14 mil, mais ou menos, deixei a secretaria com menos de 12. E mesmo assim, com esses resultados. Uma outra integração efetiva, não uma integração de discurso, não uma integração de papel. Né? Então, aqui, integração da Polícia Civil com a Militar, com a Polícia Técnico-Científica, com a Penal, com o Corpo de Bombeiros, também muito importante na questão do cuidar da população, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a parceria também muito importante do Ministério Público e do Poder Judiciário. E de outros órgãos, diretamente, e o apoio da população, que isso é bacana. É fundamental, né, É bacana, não, é um troço assim impressionante. Então, esse somatório, eu entendo assim, polícia como gênero. Eu sou da Polícia Federal, mas eu sou antes de tudo polícia. Tá? O guerreiro é da Polícia Militar, mas ele é antes de tudo polícia. Então, esse entendimento que eu falei no início, né, que compraram, para dizer o seguinte, nós somos um grupo e nós temos um inimigo comum, que é a criminalidade. Se a gente ficar perdendo tempo com vaidade, com preciosismo, com dizer assim, quem chegou primeiro, quem fez mais, quem fez menos, quem vai ganhar são eles. E assim, a gente não trabalha só para a gente. A gente trabalha para a população, mas trabalha para a nossa família também. Né? E minha família está toda aqui, 100%. Né? Pelo menos os mais próximos, minha mãe, meus irmãos, além da minha esposa. 2 meninos meus estudam fora, mas os outros 2 estão aqui comigo. Mas, enfim, então esse conjunto nos levou a ter resultados e a recordes de produtividade também. O pessoal pegou e foi para cima. De uma forma também que quem está nos assistindo entenda, né? Houve além a sensação se resume de fato, né? Nesse, digamos, ranqueamento das prioridades do governo, né? Que antes a população destacava, por exemplo, segurança pública,
com primeiro e segundo lugar, hoje já foi para sétimo, né? Sétimo, oitavo. Mas também é possível, eu vi inclusive o governador em uma entrevista recente falando dos números de roubos de carro aqui no estado de Goiás, Isso, que assim, diminuiu significativamente. Você tem uma história interessante, porque, assim, quando nós chegamos aqui ao estado em 2018, e vocês que estão mais tempo aqui lembram, ter uma caminhonete era uma aventura. Uma caminhonete Uma a diesel, aventura. né? Uma aventura. Isso aí Era eu uma ouvi aventura. relatos e relatos e relatos e relatos. Ter um carro já era. É verdade. Roubavam-se, em média, 35 carros por dia só em Goiânia. Só na cidade de Goiânia. Só em Goiânia. Não sei se está o número parecido, mas acho que só Goiânia. Certo. Goiânia. Hoje, esse número é de 5 carros por dia no estado de Goiás, nos 246 municípios. A gente passa vários dias sem roubo nenhum, tanto aqui quanto nas outras cidades. Então, esse é um número assim que eu contava nas reuniões do colegiado de secretários, e o pessoal brincava comigo. Você virou pescador lá no Araguaia, tá contando história, porque é difícil. Nós reduzimos a taxa de homicídios aqui de 30 a 31 homicídios por 100 mil habitantes para 16, 17 por 100 mil habitantes. Quer dizer, diminuímos 50%. 50%. O que, para quem é operador da segurança pública, sabe que é dificílimo. Para a gente conseguir alguma coisa parecida com o Espírito Santo, eu passei 6, 7 anos. Entendi. 6, 7 anos. Mas, enfim, era outra realidade também. Isso aí tudo em praticamente 3 anos e meio. Exatamente. Fizemos um combate muito forte também à corrupção, certo. Até porque é uma das bandeiras do governador Ronaldo Caiado, e um combate muito forte também ao crime comum no campo, certo. nas áreas rurais. Eu estava participando agora antes de vir para cá, de uma videoconferência com o governador e com autoridades do estado do Pará, certo. Tá? Explicando, né, como consultor 0800, né, porque o colega lá, secretário, também é delegado da Polícia Federal da minha turma, então ele me convidou para fazer uma consultoria sem custo, né, explicando para ele como é que nós montamos nosso modelo, porque eles estão replicando lá. Principalmente naquela região ali do sul do Pará. E isso não é o primeiro estado, não, tá? Já temos 7 que já levaram nossa expertise. Aplicado aqui em Goiás. E eu deixei na secretaria mais 5 em conversação, Rio Grande do Sul, e mais outro, Paraná, e mais outros municípios. E agora o Pará também está nessa toada. Enfim, então é importante que o serviço foi feito. Secretário e futuro deputado, falando um pouco sobre especificamente o caso Lázaro, né? Certo. Você pode, às vezes, nos passar detalhes além daquilo que foi visto na TV, né? As pessoas acompanharam o caso, o estado inteiro, né? Com muita ansiedade, em primeiro lugar, para que tudo se resolvesse muito rápido, exatamente, né? E também, claro, com a televisão, né? Uma certa emoção de tudo aquilo que estava ocorrendo, né? Mas como é que foi, de fato, né, o efetivo ali da polícia dentro desse caso? Bem, primeiro, eu quero destacar que foi um trabalho de equipe. Não foi o meu trabalho, não foi o trabalho do fulano, do policial tal, A, B, C. Um trabalho de equipe. Nós tínhamos 2 objetivos principais. O primeiro objetivo, não deixar aquele psicopata que já tinha mais de 30 vítimas na sua carreira criminosa, Bahia, DF e aqui em Goiás, 30 vítimas, vidas ceifadas de maneira cruel. Mulheres, crianças, homens. Então, assim, não tinha distinção para ele. Era um psicopata mesmo. Então, primeiro, não deixar ele machucar mais ninguém. Então, eu fui comunicado dessa história num sábado à noite. Agora, mês que vem vai fazer 1 ano. Um sábado à noite, pelo secretário do DF, que me ligou e falou: ele fez uma chacina aqui, dizimou uma família e pulou para o lado de vocês. Eu queria autorização sua para meus policiais passarem e apoio de vocês. Perfeito. Na segunda-feira mandei, no mesmo dia, e no outro dia cedo mandei reforço para lá, e fiquei no domingo acompanhando aqui de Goiânia o desenrolar desse caso, achando que a gente teria um desfecho rápido do assunto. Mas já combinando com a equipe, se até amanhã de madrugada não resolver, vamos para lá.
para lá, porque assim, o feeling mostrou que era uma coisa diferente. Era uma coisa diferente. O sujeito era diferente pelas informações também que eu recebi. Então, do momento que eu cheguei lá até o desfecho final, foram 15 dias. Então, foram 15 dias de força-tarefa. Por que força-tarefa? Porque, além das nossas polícias, tinha as congêneres do DF, militar, civil e penal, lá, Corpo de Bombeiros também do DF ajudando, né? E tinha a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal Certo. também. Então, eu conversei com o secretário do DF, conversei com o ministro, amigo, conversei com os diretores das respectivas forças, os convidei para vir, para fazermos um grupo de coordenação. Eles entenderam pelo fato de eu já ser delegado da Polícia Federal, de eu já ser o secretário da região onde o sujeito estava ameaçando mais pessoas. E pela minha experiência em gerenciamento de crise, eles me delegaram essa função. E eu fui a face mais exposta dessa coisa, porque a responsabilidade era minha. Sim. Então, assim, se ele machucasse mais alguém, responsabilidade minha. Se ele fugisse, responsabilidade minha. Então eu falei, então eu dou as coordenadas, junto com um grupo de profissionais, delegados e oficiais que estavam lá com a gente de várias forças. E assim o fizemos. Por que tanta gente? A gente trabalhou em média com 200, 250 pessoas lá. É uma área imensa, cheia de pequenas propriedades, distritos, cidades, não só Cocalzinho, ali Águas Lindas também já é grande, né? A gente tentou evitar de toda forma e conseguimos que ele atravessasse a fronteira. Corumbá, enfim. A comunidade em pânico, ninguém queria ficar lá se não tivesse com proteção policial. Uma área extremamente acidentada, desconhecida para a gente. Sim. Né? E com muita área de mata fechada, e ele, um profundo conhecedor da região, foi criado ali. Mateiro, caçador. Uma outra dificuldade que nós tivemos, ele não estava fugindo, ele estava se escondendo. E a pessoa, como se esconde, prepara armadilhas. Certo. E foi assim que ocorreu naquele casal com a adolescente, que ele chegou a levar para a beira do rio. Se a gente não tivesse feito esse trabalho prévio antes, de mapeamento dos quadrantes, de colocar responsáveis por cada um dos quadrantes, quer dizer, a menina, a adolescente, ela teve a vivacidade de conseguir passar uma mensagem para o policial que tinha saído há poucas horas da casa dela. Entendi. Tinha feito a visita e tinha saído, ele está aqui. E aí o policial acionou a gente, eu estava até pronto para sair naquela hora, mas estava acabando uma reunião de planejamento, foram dois policiais no meu lugar, que foram os que tomaram o tiro. Certo. Um deles tomou um tiro, 2 tiros no rosto e 1 tiro no peito. Graças a Deus ele estava de colete. Os tiros no rosto não tiveram grandes consequências, mas foram heróis. Com certeza. Porque tiraram aquela família. E ali a gente já sentiu que assim, o investimento está pago. Está pago. Já estamos no lucro. Não é só tirar aquela família da mão daquele psicopata e ele ia matá-las. Já foi uma grande recompensa. Eu passei a 5 metros dele nesse dia, porque eu fui logo em seguida. E passei, quando eu voltei, começou uma nova troca de tiros e tal, e ele, muito ágil, conseguiu fugir. Aí eles, na primeira semana, nos primeiros 5 dias, nós tivemos uns 2 ou 3 enfrentamentos com ele. Eu participei de 2. Aí ele se escondeu numa propriedade rural. Sim. De um sujeito que até morreu esses dias. Coração, de outras causas. O senhor. E aí ele dificultou ao máximo a nossa chegada lá. O Elmir. Dificultou ao máximo a nossa ida lá. A mãe dele já tinha trabalhado para o Elmir. Certo. Então eles tinham uma ligação. Uma ligação, né? Então, e esses 5, 6 dias que a gente passou ali foram dias mais difíceis. Certo. Porque você manter a motivação da tropa, sem saber rastro que ele estava lá ou não, né? E com uma outra indicação, mas com modos operantes diferentes, né? Porque ele estava assim, ele tinha algumas coisas que ele atribuía à religião, assim, ele não comia
produto manufaturado. Assim, biscoito, produto pronto. Ele tinha que fazer. Então, ou alguém tinha que fazer para ele. Às vezes ele mandava a pessoa tirar roupa. Depois nós descobrimos que não era por causa de nenhum tipo de sadismo. Era porque a pessoa tinha que estar de branco ou tirar roupa por causa de pureza e tal. Assim, isso a gente foi ouvindo lá. Mas ele começou a furtar mantimento. E a gente ficou pensando, será que é alguém se aproveitando da situação? Mas assim, poxa, mas cheio de policial aqui, certo. Como é que vai falar? Mas enfim, mas não estava fora do padrão. Até que um major lá do batalhão de choque do entorno, sim, né, Major Fernandes, com outro policial junto com ele, foi uma vez tentar chegar na propriedade, cheio de cadeado, vários portões, o proprietário não deixou entrar. Foi a segunda vez, não deixou entrar. Aí ele viu um dia o proprietário saindo, pegou e foi pulando os arames, os dois. Chegaram, se depararam com um caseiro. O policial me relatou depois que ele parecia ter visto um vulto. Tinham 3 janelas laterais, na janela do meio. certo. Foram verificar, não acharam. Mas conversaram com o caseiro falou, não, ele ficou aqui esses dias. Aí fizemos uma operação de cerco e tal, fomos lá para dentro, aí o caseiro foi soltando. Não, ele estava aqui a hora que o policial chegou e saiu. A partir dali, isso foi numa quinta ou sexta-feira, foram 4 dias para pegá-lo. Capturado. Então, assim, teve esse período. Então, assim, não ficamos lá. Mas tínhamos que estar lá para evitar que ele cometesse outro tipo de crime. Com certeza. Né? Enfim, talvez, como o senhor falou, é a prioridade número 1, né? Evitar o próximo. Não. É a primeira prioridade. A segunda, restabelecer a tranquilidade naquela comunidade de bem lá. Você falou assim, da emoção. Assim, o apoio que nós tivemos da comunidade foi um troço fantástico. É mesmo? Olha, participação, envolvimento. Participação, doação. Assim, a prefeitura e depois o governo do estado fornecia alimentação para a gente assim. Mas todo dia chegava alguém para deixar alguma coisa. Eu lembro que eu estava voltando à noite, já mais tarde, uma missão na rua, e eu procurei ficar o máximo de tempo possível na rua. Sim. Primeiro para motivar o pessoal, segundo para entender a região. Assim, eu sou de uma geração que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo planejar atrás de uma tela de computador. Certo, tem que ir para campo, né? Tem que olhar, entender. E eu chamava os policiais e falava isso. Certo. Vocês têm que ir lá. A imagem aqui é uma coisa, mas lá a coisa é bem mais difícil. Então a gente pode falhar se não forem logo. E perfeito. Todo mundo foi. Eu estava voltando, tinha um senhor com uma bicicleta bem velhinha, com uma garrafa de PET, de Guaraná, não lembro mais, e um saquinho de biscoito querendo doar. Olha só. E o policial falando, mas meu chefe e tal, assim, nós estamos bem alimentados aqui, guarda. Não, vocês estão aqui para cuidar de mim e da minha família. Eu tenho que ajudar. E deixou. Legal. Tinha uma passarela próxima, bem próxima à escola, que foi a última base que nós ficamos. Sim. Várias vezes, vários religiosos nessa passarela, com as mãos estendidas para a direção da escola, pedindo bênção para a gente. Proteção para os policiais. Coisa assim, coisa de arrepiar. O dia que nós fizemos desfecho também, fizeram uma festa que a gente entendeu que não foi comemoração pela morte, entendeu? Foi o alívio. Sim. O alívio de, os dias vão voltar ao normal, né? Ao normal. Isso aí realmente, inclusive, não foi só em Goiás, no Brasil inteiro acompanhou esse caso, né? Foi a maior operação policial, uma das maiores do Brasil, que o Brasil já viu, e a maior certamente da era digital. Com certeza. Maior. E aí todo mundo acompanhou. Internet, televisão, tomada realmente ali por essas notícias, todo mundo realmente na expectativa, né, da captura rápida ali daquele criminoso. Mas, enfim, correu tudo bem. Agora, em relação aos policiais envolvidos ali naquela operação, era um contingente muito grande, né, de policiais. Como é que era a relação com a família? A família deveria ter ficado muito preocupada, todos vocês que estavam ali em loco, né? Claro. Mas como é que foi isso aí, esses acontecimentos ali nos bastidores, vamos dizer assim? Foi assim, primeiro você juntar várias agências. Sim. Já foi o primeiro desafio nosso. Claro. Principalmente
dos oficiais e delegados que estavam mais próximos ali. Foi isso. Então, assim, mas nos primeiros dias eles começaram a entender que lá não importava quem era o policial. Importava o seguinte: você tem essa missão. Você vai para lá, vai ficar lá, porque é importante você ficar lá. Então, tinha missão de várias madrugadas e noites, ficamos cercando áreas. Lá era uma região fria. E dormia em barraca mesmo? Não, dormia, ficava em pé. Em pé, um ia lá, pegava uma marmita, levava para o outro e a gente ia revezando. Eu passei algumas noites lá com eles e esperando para amanhecer, como ele conhecia muito, não dava para a gente entrar à noite, e dada a área acidentada. Então a gente fez isso. A dificuldade ali era substituir o pessoal, não porque não tivesse voluntário, tinha voluntário no Brasil todo, Claro. tá? Mas porque quem estava lá não queria sair. Não queria sair. Eu falava, né, várias vezes. Diálogo falou: Guerreiro, você já está aqui há 10 dias, as coisas, vai para cá pelo menos te trocar roupa. Né? Então, não, comandante, não, eu só saio daqui quando esse sujeito estiver. Então, assim, uma outra coisa que arrepiava a gente, assim, a dedicação. E não importava o trabalho que você era escalado. Certo. O cara cumpria. E isso que é importante em trabalho em equipe. Né? Nós dividimos em quadrantes, fomos fechando os quadrantes e tal. Algumas pessoas que eu chamo de especialistas de ar-condicionado, aquele cara que fica lá milhares e milhares de quilômetros e dando palpite: não, que vocês estão fazendo errado, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e essas pessoas eu não respeitava. Né? Falava: tá 300 pessoas, 200 pessoas correndo atrás de um cara. Eu falei: vem para cá, vem ver. Tinha um grupo de inteligência, tinha um grupo tático, e tinha um grupo de investigação. Os três. Os três. Esses grupos eram responsáveis pela captura. Os outros tinham papéis fundamentais, que é não deixar machucar mais ninguém. Entendeu? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, fez um trabalho nas rodovias de fiscalização 24 horas por dia de todos os carros que passavam. Olha só. De todos os carros. E não, estava chovendo, estava fazendo sol, estavam lá no meio da rua. Dia, o COD, noite, o sol COD, e chuva. Nosso COD, Comando de Operações de Divisas, nas vicinais, né, batendo. O nosso batalhão rural visitando propriedade por propriedade, até porque eles têm o cadastro, pegando telefone, trocando telefone, enfim. Policiais penais do DF, daqui, fazendo buscas, enfim. Então, assim, foi um somatório. A vitória veio pelo somatório. A vitória veio, não foi minha, não foi de Goiás. Acho que a vitória foi do Brasil. Perfeito. Entrando um pouco no aspecto até político e continuando nesse caso, né, como tudo no Brasil vira, né, uma política, uma politicagem às vezes, como que os policiais reagiram, por exemplo, quando a oposição do governo Caiado, por exemplo, começavam ali realmente a pressionar, dizendo que às vezes estava demorando demais, outras figuras emblemáticas até segurando arma no helicóptero, né, dizendo que iria caçar o Lázaro e tudo mais. Como que os policiais reagiram a tudo isso, vendo essa situação? Porque, de fato, havia ali um sentimento, né? Mútuo de todos ali. E, ao contrário, existiam pessoas realmente ali... Assim, com indignação, com chateação, mas nunca isso baixou a moral de ninguém. Certo. Não foi assim, a gente até tentava se isolar desse problema, mas chega, né? Esse episódio da deputada foi lamentável. Uma coisa que assim, a tropa não perdoa. Não perdoa até hoje, porque, poxa, só quem estava lá que sabe qual era a dificuldade que a gente estava passando. O governador do DF, no comentário, dizendo que ele estava fazendo de bobo. E eu era a face de ir lá e responder. Certo. E falava a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Não respeito quem não está aqui. Para o governador ainda fui bem enfático. Né? Falei para ele o seguinte: você não está desrespeitando a tropa de Goiás, não. Só. Está desrespeitando a sua tropa que está aqui. E que não vai sair daqui, não quer sair daqui enquanto não resolver, até por conta da chacina que fez aí, no seu território, as tropas federais. Tá? A deputada, assim ficou um negócio tão caricato que a gente falou: não vou perder energia respondendo ela, vou dedicar minha energia Mas aqui. houve, sim, claro, uma certa chateação por parte da tropa. Mas assim, nada que abalasse a nossa disposição de ficar lá. Crise só tem hora para começar, não tem hora para acabar. Certo. Pode durar minutos, dias, horas, dias, semanas.
Então, eu acredito, assim, se precisasse ficar lá um mês, a gente ficava, se ficasse lá 2 meses, a gente ficava. Perfeito. Eu decidi que só sairia de lá com essa coisa resolvida. Ah, você não ia nunca em casa? A cada 2 dias, chegava em casa às 11 horas da noite, tomava um banho, pegava umas mudas de roupa nova, e no outro dia já pegava a estrada de novo e estava lá junto. Tá? Mas a maioria dos dias eu fiquei lá. Né? Dormíamos todos em colchões improvisados na sala de aula. A prefeitura cedeu uma escola com uma estrutura muito boa para a gente. Comíamos da mesma marmita, da mesma comida. Sim. Combinavam, não tinha assim, você... Não, eu sou aqui um policial que estou aqui para ajudar. Tá? E todos os outros faziam a mesma coisa. Então foi um clima assim, eu agradeço a Deus assim, a oportunidade de ter participado, já em final de carreira, já veterano, e me ter me dado energia. Depois de uma história construída. Pois né? que eu não achei, embora eu goste muito de rua e tenha saído antes dessa em várias outras operações, cumprimento de mandado de madrugada, operações de presídio, que eu citei algumas aqui, Sim. operações de visibilidade da Polícia Militar, junto com os comandantes, né? Mas servir a sociedade dessa forma realmente é muito gratificante. Eu gosto, assim, eu me sinto bem. Perfeito. Eu me sinto bem, eu acho que é para isso que eu sou pago. Certo. É para mostrar para a população que a gente está pelo menos tentando cuidar dela. Perfeito. Rodney, vamos entrar então agora efetivamente no aspecto político. Vamos embora. Falar de coisas boas e também não muito boas algumas. Mas depois desse episódio, depois também, claro, dentro do 4º ano já de gestão, o senhor resolve então se ausentar do cargo até por um fim que é disputar as eleições. Isso. Houve-se muito, inclusive através até de oposições, né, que havia até um certo desejo, às vezes ali por parte do Ronaldo Caiado ali, que o senhor de fato ali se afastasse do cargo para abrir espaço ali para outro tipo. O senhor sentiu isso em algum momento? Nunca. Até porque nós temos hoje considerada a maior segurança do Brasil. Sim, com certeza. Porque o trabalho foi feito. Foi feito. Assim, primeiro, assim, eu não vim para o estado de Goiás. Voltei para casa. Certo. Fiquei um tempo lá no Espírito Santo, passei por Pernambuco, então eu voltei para casa. Tanto que tá todos meus familiares aqui. Agradeço aos capixabas tudo o que eu quis ser lá. Eu fui, sempre tive o apoio dele, mas assim, sabe, aquele sentimento de já fiz o que tinha que fazer e vou voltar para casa. E aí, mas eu não vim aqui para ser candidato. Já tinha tirado essa ideia da minha cabeça e tal. Gosto da área técnica, gosto de fazer o que eu faço, da secretaria, polícia, gosto, assim, é onde eu fui criado, é onde eu construí a minha vida, sustentei minha família, meu pai sustentou a nós todos. Sim. E possibilitou que a gente pudesse estudar e progredir. Perfeito. Então, gosto. Com essa questão da visibilidade, o partido me chamou para conversar e pediu para eu pensar a candidatura. Eu fui ao governador e me coloquei à disposição para ficar, caso ele entendesse. Mas falei da minha intenção, do meu propósito. Por quê? Eu já escrevi algumas legislações que foram abraçadas por outros deputados. O Congresso aprovou, vou citar uma que é mais recente, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Eu escrevi o texto base. Eu não sabia, que legal. Eu escrevi o texto base em 2018. Sim. 2018, escrevi a pedido do então presidente da Câmara, entreguei para ele, e aí o Congresso fez os aperfeiçoamentos e tal, e hoje é base da nossa estrutura de segurança pública, e eu acredito que quando acabar a implantação, vai dar um salto de qualidade. Então, é uma coisa que eu já vinha trabalhando há muitos anos e que tive essa oportunidade através do presidente, que bancou a ideia, tem que dar mérito a quem merece, então o presidente Rodrigo Maia, e aprovaram. Então, assim, mas tinha muita coisa no tal do pacote, porque na época tinha o pacote do Sérgio Moro e o pacote do Alexandre Moraes. Não sei se você lembra. O do Alexandre Moraes, 90% foi eu que escrevi. Inclusive, participei com reuniões com ele, com o Gilmar Mendes e tal, para aperfeiçoamento lá, junto com o presidente da Câmara do Senado e outros parlamentares. Eu sempre era o relator. Pegava as sugestões, estudava e tal, e levava o texto até que conseguimos fechar o texto final. Mas, assim, tinha várias outras que são travas, o excesso de garantismo que nós temos na nossa legislação, que eu tentei colocar junto, né? Vou citar uma.
progressão de regime de pena. Um absurdo. Assim, o preso hoje, o preso, dependendo do crime que ele cometa, um cara condenado a 30 anos de prisão hoje, ele sabe, por conta dessa legislação, que ele vai ficar 1, 2, 3 anos. Se ele se esforçar muito para ficar, ele fica 1/3. Se tiver muita bobagem. Tá? Isso sem contar saidões, sem contar prisão domiciliar, sem contar tornozeleira, sem contar um monte de coisa. Hoje a sociedade está invertida. Tá? Hoje a sociedade está enfraquecida. Eu falei, exemplo dos presos, Sim. Né, que não cumprem. Certo. Vou falar dos menores. Né, dos menores, assim, o governo da esquerda impôs a gente algumas coisas. Uma das coisas não é menor, é adolescente. Não, aí estou sendo injusto, isso foi do Estatuto da Criança e Adolescente, foi um pouco antes. Mas estava lembrando das drogas, que eu vou falar um pouquinho também, se vocês me permitirem. Claro. Mas por que hoje, que são só 3 anos de medida socioeducativa? Por quê? Por quê? Porque a legislação impõe isso. Independente do crime, se o cara comete um furto ou um latrocínio, o limite máximo é 3 anos. É uma forma de proteção, né? Dá para reduzir a menoridade penal pela Constituição de hoje? Não. Mas a gente pode aumentar o número de anos de medidas socioeducativas. Passar de 3 para 10, com a gravidade para 15, cumprir os 3 anos, né? Certo. Vamos lá, fez 18 anos, bolinho, festinha de aniversário, cantamos parabéns e mandamos ele para o presídio de adulto. E vai cumprir o resto da pena lá. Mesmo que seja um presídio diferenciado. Mas ele tem que entender que ele tem que pagar um preço pelo mal que ele está fazendo à sociedade. O crime tem consequência, né? Que cometer um crime, você não vai ficar impune. Isso é essa percepção que o bandido tem que ter. Ele tem que ter medo de entrar e demorar para sair. Certo. Porque a expectativa dele hoje é entrar e, certo, se não sair na audiência de custódia, e aí eu não estou criticando o judiciário, é a lei que criou aquele mecanismo absurdo, né? Assim, a justificativa para combater superlotação de preso. Certo. Pelo amor de Deus, assim, combater superlotação de preso, deixa o preso superlotar as ruas, né? Assim, uma incongruência. Então, isso. Droga. Né? Droga. O governo de esquerda, em 2006, ele trouxe um avanço, entre aspas, de legislação. Né? Assim, eu sou radicalmente contra liberação de qualquer tipo de droga, certo, para uso recreativo. Não estou falando aqui uso medicinal. Por quais motivos? Vou colocar aqui. Primeiro, assim, é só maconha. O que eles argumentam? Não, é para combater o tráfico, para diminuir o tráfico, que deve ter controle do Estado e tal. Você sabe qual é o produto mais contrabandeado hoje para dentro do Brasil? Não sei. Cigarro. Então, assim, vamos colocar aqui. Liberamos a coisa, criamos a maconha Brás, né, para colocar. O que vai acontecer? Vai mudar só de nome. Em vez de tráfico, vai ser contrabando. Certo. Vai continuar havendo. Ponto 2. Nós que somos mais veteranos, a gente sabe o que era o cigarro na década de 80. Ligado a sucesso, saúde, olha só, status, a esportes, a status, era uma coisa, moda, não sei o quê. A partir da década de 90, começou um processo de criminalização sem lei do cigarro. Certo, do tabaco. Proibir propaganda até 10 horas, proibir propaganda de qualquer jeito. Colocar informativo na carteira. Fotografia de vítimas do tabagismo nas carteiras, proibir em local fechado, público, depois certo, privado. E, enfim, foi restringindo. Por quê? Porque o cigarro faz mal para a saúde. Certo. Aí eu pergunto, e a maconha faz bem para a saúde? Não vou nem usar a parte criminal. Certo. Sabe que não vai adiantar nada para o tráfico. Vou colocar a parte da saúde. Mas falando de vai saúde, tem explodir o sistema de saúde, que hoje já é difícil de se manter, embora eu seja um fã do Sistema Único de Saúde, do SUS. Tanto que eu baseio no SUS para escrever o texto do SUSP. Entendeu? O Sistema Único de Segurança Pública.
Então, assim, é um argumento que você não tem como. O cigarro causa câncer na boca, causa câncer no pulmão, igual o cigarro não, maconha, cientificamente lesão no cérebro. Mas alguns países já estão recuando por conta do sistema de saúde. Tá? Eu estava lendo uma reportagem esses dias de um crítico desse no Uruguai. No Uruguai já está tendo, assim, o cara que é cadastrado, né, cadastro para pegar lá, ele não consegue mais crédito. Entendi. Que o banco não dá, porque ele já não começa a se autodeterminar. Então, como é que o banco vai ter certeza que vai dar crédito para essa pessoa? Então, absurdo, absurdo. E a lei de 2006, só rapidamente, por favor, trouxe uma inovação, entre aspas. Não, vamos tratar isso como deve ser feito e tal. Despenalizou o uso da droga. Despenalizou. Hoje, se você estiver consumindo droga, fabrica para consumir e tal, você não é mais apenado. Sim. Aí um policial vai lá e pega um noiado, né? um craqueiro. Né? Tá lá na frente de uma escola, fumando. Pega ele, leva para a delegacia. A delegacia faz o termo circunstanciado. Geralmente o viciado sai antes do policial. Certo. Antes do policial, faz um compromisso de comparecer à audiência, que geralmente ele não vai. Mas quando ele for, a única coisa que o juiz pode falar para ele, sabe o quê? Você tem que procurar um serviço de saúde para se recuperar. Só. Com isso, o que aconteceu no país? Foi justamente com a explosão do crack isso. Quando saíram essa legislação e o aumento do crack consumindo, eu falei, e existiam cracolândias em grandes centros, em alguns pontos, o crack alastrou. Eu fui talvez o primeiro no Brasil a falar o seguinte, o crack vai virar uma epidemia, o crack vai virar uma epidemia do crack. E que virou. Virou uma epidemia. Então, assim, você vê assim, o problema da legislação para o enfrentamento. Certo. E aí quem é cobrado? A polícia. Aquela cracolândia lá, a polícia não faz nada. Vai fazer como? Eu, policial, vou lá para quê? Para me machucar? Para machucar o sujeito e responder disciplinarmente? Né? E para não dar nada? Para ficar mais tempo do que eu deveria ficar no plantão? Para nada. Inclusive, dentro da casa onde hoje o senhor é pré-candidato, né, do Congresso, existe ali bancadas, inclusive da bala, representado por pessoas ali que têm esse perfil, né, que são delegados, são policiais, enfim, que entendem disso. Qual que é a dificuldade, então, já que temos grandes representantes ali, de fazer com que temas como esse evoluam, avancem, progridam, né? Como que o senhor pensa em contribuir diferente dos que lá estão sendo eleito? O entendimento, a gente tem que trabalhar no diálogo para a mudança do entendimento. Certo. O entendimento. Enfrentar o problema do jeito que ele é. Assim, vamos aqui, vou estar aqui em Goiás. Né? Eu falei da questão do portão para dentro da penitenciária, portão para fora. Certo. Tá? O que nós temos que, assim, o sistema prisional no Brasil, por muitas décadas, era visto como um problema. Eu não quero me meter com isso. Certo. Não quero me meter com isso. Empilha lá e deixa lá. E aí foi crescendo. Né? Hoje, a gente tem um entendimento, eu tenho um entendimento, que a gente adotou aqui, o governador bancou, que a gente tem que tratar os dois, segurança pública e sistema prisional, da mesma maneira. Perfeito. A impunidade sempre é atribuída a problema de polícia ou de judiciário. Né? Nunca há legislação. Certo. Assim, ninguém sabe que nós estamos com mão. Falta colocar nome nos bois, então. Exatamente. Dar nome aos bois. Tem que enfrentar o problema como ele é. Você falou assim, um outro exemplo aqui, vamos colocar assim, vamos sair do traficante, vamos para o colarinho branco. Certo. Prisão em segunda instância, que o Supremo derrubou. Né? O Supremo derrubou. Assim, para mim, a prisão tem que ser a partir da primeira instância. Por quê? O juiz do fato é o juiz de primeiro grau, que hoje também, como a sociedade, está enfraquecido. É o cara que olha no olho do cara, olha no olho da vítima, ouve todo mundo e assim decide. O Brasil, o sujeito tem que provar, o Estado tem que provar a culpa dele em pelo menos 2, 3, 4 instâncias. Certo. Em qualquer outro país, ele é condenado, vai para a cadeia, aí ele tem que provar a não culpa dele, a inocência dele. Então, nós temos que inverter essas lógicas. É o que eu falei, cabeça para baixo, nós temos que colocar. Saiu, foi condenado.
Tá preso. Tá? Lá dentro Agora você vai no tribunal tentar reverter e provar. Porque o tribunal só analisa o direito. Perfeito. Não adianta. Agora esperar para o trânsito em julgado. Aí vou para outro instrumento, nós temos que banir prescrição. Perfeito. Nós estamos chegando então aqui na fase final do programa e eu quero então convidar você a compartilhar esse vídeo bastante no grupo da família, no grupo dos amigos. Estamos falando de temas muito relevantes. Rodney Miranda é pré-candidato a deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Vai estar aparecendo aqui para vocês as redes sociais dele. Curta, siga, compartilha. Vamos passar a conhecer mais o perfil de cada um dos candidatos, né, pré-candidatos nessa altura, que irão concorrer aí a um cargo eletivo já agora em 2022. Mas, Rodney, sendo mais efetivo em algumas perguntas, até devido ao tempo realmente, né? Eu queria que rapidamente você me explicasse, né, o custo agora de manter um preso na cadeia de um aluno na escola. Você tem esses números e pode, por exemplo, nos dar uma comparação? Tem esses números sim. Assim, o custo do preso hoje aqui no estado de Goiás, e talvez seja um dos custos mais bem administrados do país, está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês, por preso. Alimentação, custódia e tal, tudo isso. Eu fui prefeito municipal. Certo. Nós, pela Constituição, temos que aplicar no mínimo 25% do orçamento na educação. Certo. Tá? A gente conseguia, com muito esforço, principalmente a partir do segundo ano, que a gente começou a organizar as contas e tal, 27%, 28%, sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho a mais, que dá uma diferença brutal. E a gente investia, que não é custo, investimento, R$ 5.000 por aluno, por ano. Olha só. Então nós estamos falando então de uma média de uns 420, 430 por mês ali de investimento em cada aluno. Exatamente. E o preço nós estamos falando de 1.500 a 2.000. Olha a lógica. Não faz... Cadê a lógica? Cadê a lógica disso? Cadê a lógica? Eu falo, sociedade invertida. É verdade. Sociedade invertida. É um absurdo. Inclusive, é um número inclusive, que assusta quando a gente o preso, além de cumprir toda a pena, ele tem que trabalhar para se manter. E diminuir esse custo. Assim, agora o Brasil, por exemplo, falamos aqui do noiado. Certo. Vai para a rua, mata. Então, audiência, vai para a rua, mata certo. de novo. Proposta. Internação compulsória. Por que não? Os caras não têm condição de se autodeterminar, vai para um hospício, uma prisão hospício, para se recuperar e tal. A mesma coisa do preso. Eu vou ficar 30 anos olhando para o teto. Você vai? Vou. Não sou obrigado a trabalhar, porque a lei não me obriga a trabalhar. Você não precisa trabalhar, não. Vamos fazer Não precisa, a sociedade trabalha para você, amigo. Amigo, vamos fazer. Sabe o que é remissão, né? Sim. Cada 3 dias trabalhados, diminui um dia da pena. Sim. Vamos fazer uma remissão inversa. Cada 3 dias não trabalhados, um dia a mais de pena. É verdade. Aí o cara então você fica a vida toda. Talvez a motivação seria até melhor, né? Porque tem preso que quer ficar preso. Amigo, assim, daí manter a remissão. Mas assim, obriga o cara a trabalhar. Perfeito. Obriga o cara a trabalhar. Porque senão fica ali, o quê? Formando grupinho, sim, facção e tal. Então, eu coloquei assim pequenas sugestões de um pacote que a gente quer levar para o Congresso e defender em cima dessa lógica que a gente está colocando, que é uma lógica de 40 anos de vida. Perfeito. De vida. Rodney, para realmente agora irmos para um assunto de eleições e terminar o nosso programa, vamos lá. Quero saber primeiro, Bolsonaro, Lula ou terceira via? Bolsonaro hoje. Qualquer um que conseguir ganhar do PT tem meu apoio. E hoje o Bolsonaro é o que me representa mais, que representa mais o meu pensamento. Perfeito. Que é um pensamento mais para a direita. Você então é armamentista também? Defende o armamento da sociedade? Defendo e cito um exemplo aqui. Certo. Eu não vi nenhum caso, estão falando que está aumentando e tal, nenhum caso de mau uso de arma de pessoas que conseguiram seu porte, certo, que tem sua arma legalizada. Não vi. E lá no Lázaro, voltando um pouquinho lá, sim, todos os que estavam armados e que ele chegou,
se defenderam. Uhum. Assim, a polícia não é onipresente e nunca vai ser. Nunca, por mais que a gente contrate, por mais que a gente consiga usar tecnologia para estar em todo... Nunca vai ser. Aí eu não posso tirar o direito do cidadão de bem, desde que ele comprove os requisitos, a necessidade de arma. Também não estou falando para... Não, compra ali porque eu quero, porque eu gosto e tal. Sim. Então tem algumas regras para cumprir. Cumpriu, para mim tem que ser obrigatório entregar o porte. Hoje Sim. não, hoje é discricionário. Hoje o delegado federal, Sim. meus amigos, meus colegas, ele entrega se ele quiser. Né? Se ele não quiser, se ele entender que não deve entregar, ele não entrega. Tá? E eu acho que deve entregar, porque a gente não pode tirar o direito do cidadão de se defender e defender sua família. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, por essa maneira. O senhor está num partido que nacionalmente apoia Bolsonaro. Isso. Agora, regionalmente, me parece que existe ainda uma indefinição. Houve uma reunião agora recentemente, né, onde o João Campos, pré-candidato ao Senado, presidente do seu partido aqui no estado, inclusive cogitou apoiar aí a pré-candidatura de Gustavo Mendanha. Né? O senhor pode me falar então um pouco mais sobre isso? Se de repente o partido se posicionar ao contrário, né, ao projeto que o senhor tem junto ao Ronaldo Caiado, como que fica a sua campanha, sua eleição? Eu não posso, de maneira nenhuma, andar ou apoiar nenhum outro candidato que não seja o governador Ronaldo Caiado. Vou deixar bem claro aqui. Até porque foi quem me trouxe para cá, foi quem me deu apoio para fazer o trabalho que nós fizemos e me possibilitou hoje estar em condição de debater, disputar. Nós estamos dialogando. Tem uma ala que quer Gustavo, por exemplo. Gustavo e outra ala que quer o governador Caiado. Nós estamos dialogando. Estamos tendo debate? Estamos tendo debate, sim. Sim. Tá? Mas debates respeitosos. Não tem nada de bate-boca, nem um nada disso. disso. Do partido. Não. Existe um diálogo. Tem duas correntes, né, colocando. Certo. Eu tenho me posicionado, como outros colegas meus também têm se posicionado. Perfeito. E o João tem se posicionado. Eu tenho colocado com o presidente, com o João Campos, que assim, isso, se a gente não conseguir entrar num consenso agora, convergir ideias, e aí a gente tem que ouvir todo mundo, sim, vamos para a convenção. A convenção é o local de se decidir. E democrático, de uma forma democrática, tomar as suas decisões. Não dá para a gente decidir isso por 3, 4 e tal, representando uma maioria. Nós temos ele que é pré-candidato ao Senado, certo. Sim, mas nós temos 17, uma chapa fechada para deputado federal, sim, e uma chapa fechada para deputado estadual. Então, assim, todos têm que estar imbuídos do mesmo propósito, de apoiar A, B ou C. Perfeito. Tá? E assim, isso a gente vai ter que construir juntos, porque isso nos enfraquece. Andar como um time e todo mundo caminhando para a mesma direção. Claro. Mas nós temos duas possibilidades, né? O partido pode, de fato, não apoiar o Caiado e, de repente, o senhor resolve sair como candidato com a liberdade do partido para apoiar o governador, que hoje é atual governador, a reeleição. Não é o mais confortável. Ou o senhor pode simplesmente retirar, então, a sua pré-candidatura? Eu não estou pensando nisso, não. Até porque eu acho que nós vamos chegar no consenso. Tá? E o consenso seria esse, apoiar a reeleição de Ronaldo Caiado? Ou, assim, no limite, talvez. Eu estou percebendo que eu debati inclusive lá com a Executiva Nacional isso, com o presidente. Certo. Ou até, de repente, chegar independente, nenhum nem outro. Podemos ter. Que seria, então, a terceira opção? Nós temos o TRE esses dias, acho que foi o delegado Valdir consultor, e ele permitiu a candidatura avulsa. Por que não? Né? Por que não? Então nós temos possibilidade de ter tempo. É isso que eu tenho falado lá dentro do partido. Nós temos tempo para decidir isso. Não precisamos decidir isso hoje, ontem. Para quê? Né? Nós temos tempo até o prazo da convenção. Se a gente conseguir decidir antes, tanto melhor, porque a gente já começa a seguir juntos. Entendi. Mas se não tiver consenso, eu já falei, a minha posição é convenção. Eu não poderia encerrar o programa sem antes tocar num assunto polêmico e uma curiosidade de todos, né? Ronaldo Caiado é muitas vezes conhecido como um coronel, uma pessoa que persegue os adversários e tudo mais. Queria ouvir do senhor, já ouvi algumas vezes, mas para o nosso público, há de fato esse perfil do Caiado? E segunda pergunta, há de fato perseguição aos adversários políticos dele? Não. Nunca houve? Não, nunca houve. O governador nunca nos pediu nada nesse sentido. Nada. Até porque conhece também o nosso perfil, também não é o perfil dele.
Tá? Também não é o perfil dele. Assim, nunca pediu para vai para cima desse, não vai para cima daquele. Ele faz ele tem uma frase que diz assim: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá? Se estiver fazendo alguma coisa errada dentro ou fora do governo, o peso é tem o que ser mesmo peso. É o mesmo peso. O combate, principalmente à criminalidade, mas à corrupção, tem que ter essa linha mestra. Tá? Senão, assim, ele não permitiria, por exemplo, que nós criássemos uma superintendência de combate à corrupção, que é um órgão não é um órgão político, também não é um órgão investigativo. É um órgão para aproximar, para integrar todos os órgãos dentro do Estado, dentro do governo e também com o Ministério Público, com os órgãos federais. Então fazer esse alinhamento, troca de informações e tal, e dar subsídios para o combate. Não nos permitiria ter uma das mais bem estruturadas delegacias de combate à corrupção do país hoje, que é a nossa, com delegados, com escrivães, com investigadores, todos com total liberdade para trabalhar. Esse dia me perguntaram, mas a delegada e tal, eu falei assim, olha, ela apresenta um caso, ou ele apresenta um caso de que a gente interferiu. Eu sou a face exposta da segurança pública nesse tema. Sim. Um caso que eu pedi, uma interferência bate aqui, não bate ali, tira aqui, não tira ali. Assim, o governador respeita a história dele, eu respeito a minha também, nós respeitamos nossas histórias, nós temos que seguir nesse caminho, e por isso que as coisas estão dando certo. Perfeito. O senhor já aprendeu a torcer para algum time goiano? Eu tenho simpatia pelo Vila Nova, muito por conta do atual secretário de Segurança, o comandante Brum. Entendi. Né, que é vilanovense roxo, e ficava no meu ouvido todo dia, não, Vila Nova e tal, time de massa e tal. Meu saudoso pai também tinha uma simpatia pelo Vila Nova. E tem um amigo meu que é delegado da minha turma também, o Sandro, que é aqui goiano. Já é um vilanovense. Não, o Sandro ainda falava assim, pai, eu lembro os diálogos dos dois, assim, seu Heitor, goiano que é goiano, não torce para Goiás Atlético, não torce para Vila Nova. E aí meu pai ficava repetindo isso para mim. Quando eu cheguei aqui, o Brum com esse negócio de Vila Nova e tal. Mas assim, eu torço pelos times goianos com toda sinceridade. Estava torcendo para que todos subissem, inclusive Vila Nova, não deu. É verdade. Até porque aumenta a qualidade dos espetáculos para a gente assistir aqui. E viver nessa capital maravilhosa, está te fazendo muito bem para a família também? Muito bom, estão plenamente adaptados, e aí eu tenho que agradecer, tá? Não só aos goianienses, mas à população de Goiás. O carinho que nos receberam, e aqui não sou eu não, minha família toda, claro. Né? O carinho, o respeito, a atenção, o apoio que nos deram, foi fundamental, a gente se adaptou, até porque... Assim, nós somos daqui, temos parentes aqui, enfim, estamos, como eu falo, voltamos para casa. Sim. Mas o carinho, o apoio, tudo, assim, o goiano é muito, muito acolhedor. Perfeito. Né? E a gente sentiu isso aqui, fora a qualidade de vida dessa cidade aqui, desse estado. A gente eu e um amigo, já até compramos uma rocinha ali pro lado de Faina. É mesmo? Tá, olha só que maravilha. Eu não gosto de piada, já vou falando. Tá, agora não, né? Lá, até porque o meu plano e da Raquel, da minha querida esposa, é a gente daqui a 1 ano e meio, quando nosso rapa de tacho for para a universidade, se Deus quiser, a gente mudar para lá. Mudar para lá, e aí temos outros planos que na outra entrevista a gente fala aqui. Muito bem mesmo. Esse é o Rodney, então, mais uma vez, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicanos. Rodney, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, essa é a última participação, então, para falar com o público que nos assiste, e não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio, né, Rodney? Nesse momento, como pré-candidato, fica muito à vontade, então o espaço é seu. Agradecer mais uma vez a acolhida da população de Goiás, tá? O apoio ao nosso trabalho, né? O apoio que dão essas forças de segurança excepcionais, e assim, sem querer ferir ego, nem susceptibilidade de vários amigos que eu tenho no Brasil todo, mas as melhores forças de segurança do Estado, do país estão aqui em Goiás, tá? Profissionais de excelência que se dedicam bastante, que se dedicaram a um projeto, né? E que possibilitou a gente chegar aqui nesse nível para poder debater. E que a nossa missão principal é valorizar ainda mais o trabalho deles, mostrar ainda mais que seja mais contundente ainda o trabalho que está sendo feito. Sim.
Tá? Então, essa é a nossa ideia. Lógico que nós precisamos de apoio. Sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicanos e, no momento adequado, quando a legislação permitir, a gente vai colocar o nosso número à disposição e também os nossos projetos, né? Quem quiser nos seguir na nossa rede social, nós temos Instagram, rodney.miranda, e as demais redes estão acopladas. Tá? É isso aí. Tá, Rodney, muito obrigado. mais uma vez, muito obrigado mesmo aí pela sua participação, por atender tão prontamente o nosso convite. A você que está nos acompanhando até agora, muitíssimo obrigado. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que se interessam por um perfil político, né, igual o do Rodney, e aqueles também que não se interessam, para se inteirar das opções de votos que nós teremos agora em 2022. Não esqueça, esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Siga-nos no Instagram, no Facebook, se inscreva em nosso canal e fique atento aos próximos episódios. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.